Olá, Deus abençoe a sua vida. Hoje nós vamos falar de uma parábola que eu gosto muito, porque ela aponta para o contexto escatológico. É a parábola das 10 virgens, a preparação para o noivo. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, do verso 1 ao verso 13. Essa parábola, ela é sobre aparência. Aqui ela fala sobre o óleo e também espera. Então, a parábola das 10 virgens, ela é a parte do sermão escatológico de Jesus. Jesus está trazendo um sermão escatológico, um sermão sobre o fim. Quero te lembrar que no próximo ano, segundo ano, nós vamos ter aula de escatologia, vai ser sensacional. Você vai entender e aprender sobre todas as correntes de interpretação teológica. Essa parábola, ela não trata de moralidade comum e nem apenas de vigilância prática, mas ela fala de uma vida espiritual genuína, em contraste com uma vida de aparência, ou seja, uma aparência superficial de fé. Então, o tema central, ele é simples, mas ele é muito profundo, muito profundo. Quando o noivo vier, e o noivo vai vir, quando o noivo vier, somente aqueles que estiverem preparados entrarão com o noivo. John MacArthur, ele destaca que essa parábola não fala de crentes e descrentes visíveis, mas de pessoas que aparentam ser discípulos, porém não possuem a realidade interna da fé. Então, se tem algo que nesse dia, quando o noivo voltar, irmão, não adianta ter aparência, não adianta aparência. Por isso que a Bíblia trabalha que nós devemos perseverar até o fim, porque a perseverança até o fim é a evidência da regeneração, é a evidência que fomos salvos. Então essa parábola, ela examina o coração, não a estética. O óleo, não as lâmpadas. É o óleo, não as lâmpadas. A vigilância, não a empolgação inicial. Então Jesus mostra que o reino não é para quem parece noiva, mas é para quem está preparada como noiva. Então nós vamos olhar para essa parábola e vamos ver que as 10 tinham aparência de noivas, mas falta o óleo para 5 delas. Então Jesus começa descrevendo 10 virgens, símbolo das acompanhantes das noivas judaicas. Então Jesus está falando dentro de um contexto de um casamento judaico. Então todas elas estão com as suas lâmpadas, todas elas estão vestidas para cerimônias, todas estão no lugar certo, ouça isso. Todas têm lâmpadas, todas estão vestidas e todas estão no lugar certo. Então, visualmente, todas parecem iguais. Todas. Mas Jesus vai revelar a diferença invisível. 5 dessas noivas eram prudentes e levaram óleo, 5 eram insensatas. Confiaram apenas na aparência. Então essa parábola, ela mostra que é possível parecer noiva sem possuir o coração da noiva. Então, externamente, elas participavam do mesmo círculo. Externamente, elas caminhavam juntos. Elas tinham a mesma roupa, elas seguravam a mesma lâmpada. Só que internamente, metade estava vazia. Não tinha óleo. Não tinha óleo. A fé verdadeira, ela envolve mais do que participação externa em atividades religiosas. Ela envolve vida espiritual real, produzida pelo Espírito Santo. Então, não a fé verdadeira não é só ir à igreja, mas é viver o Evangelho. Por isso que a parábola, ela começa nos lembrando que a aparência, ela não sustenta a fé. Quando o noivo vier, a aparência não vai sustentar, não vai. E aí nós temos o óleo. E o óleo simboliza vida no espírito, vigilância. Então Jesus não identifica diretamente o que é o óleo, mas o contexto bíblico é claro. Nas Escrituras, o óleo simboliza consagração, unção, presença divina, vida no espírito. Então o óleo, ele representa a realidade interna de uma fé regenerada. É a obra do Espírito Santo no coração que sustenta a luz da perseverança.
As virgens prudentes, elas tinham óleo suficiente. Isso quer dizer vida interior, relacionamento real, fé que não depende das circunstâncias. Agora, as insensatas que não tinham óleo eram lâmpadas sem combustível. E lâmpada sem combustível não serve para nada. Era uma religião sem vida, não serve para nada. É forma, mas não tem essência. E isso não serve para nada. Então eu e você precisamos entender que vida cristã, sem uma atuação contínua do Espírito, sem o óleo, se torna ritual, se torna tradição, se torna religiosidade. Lâmpadas bonitas, mas vazias. Então a questão não é, você tem lâmpada? A questão é, tem óleo nessa lâmpada? Ou ela está vazia? Porque o atraso, ele testa a constância da fé. Jesus diz assim, demorando o noivo, todas cochilaram e dormiram. Então o problema não é dormir, o problema é não estar preparado quando acordar. Esse é o problema. Então o atraso do noivo é a metáfora do período desde a ascensão de Jesus, ali em Atos 1, quando Jesus sobe, e até a sua segunda vinda, a sua volta. Então entenda, Jesus revela que a espera prolongada, ela separa os verdadeiros dos nominais. Então essa demora, ela é intencional. Quando o noivo atrasa, as emoções vão esfriar. Quando o noivo atrasa, a empolgação inicial passa. Quando o noivo atrasa, o entusiasmo religioso desaparece. Quando o noivo atrasa, a rotina testa a autenticidade. Então, entenda, a perseverança dos santos, ela é obra da graça. O verdadeiro crente, ele é sustentado pelo Espírito. Então, não é pelo fervor momentâneo, é pelo Espírito Santo. E apenas com o Espírito Santo nós vamos conseguir aguardar até que ele venha. Então, a demora do noivo, ela revela o quê? Vai revelar quem tem raiz, quem tem, quem não tem. Vai revelar quem tem óleo. Vai revelar quem tem vida eterna. Vida interna, não vida eterna, vida interna. Ou seja, a mudança aconteceu do lado de dentro mesmo, houve um novo nascimento. Então, a demora do noivo revela quem permanece firme, quem realmente está firme, porque a gente olha para um momento. Mas, quando o noivo demora, será que nós vamos permanecer firme até o fim? Então, a fé genuína, ela não apenas começa bem, mas ela continua e termina bem. Ela vai até o fim, ela vai até o fim. E quando nós vemos nessa parábola a porta se fechando, isso simboliza uma responsabilidade pessoal. Então, quando o noivo chega, as prudentes entram. As insensatas, elas vão sair em busca de óleo e elas voltam tarde demais. O verso 10, e a porta se fechou. A porta se fechou aqui, porta fechada representa o limite inegociável da graça. Ou seja, oportunidades, elas existem agora, não depois. Depois que a porta fechar. É como aconteceu ali no dilúvio. Depois que Noé entrou com a família, a porta fechou. Não há esperança para mais ninguém. Então a responsabilidade, ela é pessoal. Ninguém pode emprestar uma espiritualidade. Marido, você não pode pegar a espiritualidade da sua esposa. Esposa, você não pode. Não dá para emprestar. Ninguém pode transferir santidade. Eu gosto de explicar isso aqui. Ninguém pode dividir arrependimento. Arrependimento é pessoal. Ninguém entra na base da fé alheia. É igual academia. Ninguém pode ir na academia e malhar para você. É pessoal. É pessoal. Por isso que o juízo final, ele é individual. Cada um se apresentará diante de Deus por si mesmo. 2 Coríntios 5,10. Cada um vai comparecer. Então, a porta fechada é o momento oportuno de preparação terminado, ou seja, é o momento que a oportunidade da preparação terminou, a porta fechou.
Você está preparado, você entra. Você não está, você não fica. E elas vão clamar, elas vão dizer assim, Senhor, abre-nos. Ele responde, não vos conheço. Por quê? Porque não basta conhecer a festa, é necessário ser conhecido pelo noivo. Ela chama o noivo de Senhor, mas ele diz, eu não conheço vocês. E o que precisa quando nós olhamos para essa parábola? A vigilância, ela é parte da vida cristã. Então, até a volta de Cristo, nós permanecemos vigilantes. Jesus vai encerrar essa parábola dizendo assim, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, vigilância não é medo. Vigilância é você ser constante. Vigilância aqui é você ser perseverante. Vigilância aqui é comunhão diária com Deus. É expectativa viva. Ele vai voltar. E porque eu tenho essa expectativa viva, eu me preparo. Aqui é sensibilidade espiritual, é prontidão contínua. Então, vigilância significa viver preparado todos os dias. Então, eu vivo uma vida hoje como se Cristo viesse hoje, voltasse hoje. A vida cristã, ela é vivida entre duas tensões. O já, você já aprendeu isso, o reino já chegou, e o ainda não, onde o reino será consumado. Então, nós já fomos salvos, mas o ainda não. Esperamos a volta de Jesus. Então, a gente está debaixo dessa tensão. E como ainda não, então a obra já foi feita na nossa vida, mas eu ainda não, ele não retornou, então eu vivo como se ele fosse voltar agora. Então, vigilância não é tensão ansiosa, mas é uma vida ordenada, santa e cheia do óleo. E aí, para isso, ela é marcada de oração, leitura bíblica, adoração, santidade, missão, arrependimento, obediência. Então, a vigilância, ela é prática. A vigilância, ela não é abstrada. A fé é ativa. Não é uma fé acomodada. Não é uma fé acomodada. Saiba, o noivo vem, mas ele vem apenas para os preparados, porque apenas os preparados entrarão. Então, a parábola das 10 virgens nos ensina, nem toda aparência é autenticidade. O Espírito Santo, ele é esse óleo que sustenta. Não pode faltar na minha vida e na sua vida. A demora do noivo só vai revelar o nosso coração. O nosso coração é dele mesmo. E quando a porta se fechar, irmãos, há um limite para a oportunidade. O tempo é hoje, o momento é agora. Vigilância é essa disciplina diária, até que ele venha. Não é um evento único. Não é um evento único. Então, Jesus nos faz a pergunta que atravessa o século. Sua lâmpada, ela está acesa? Há óleo suficiente dentro dela? Se o noivo chegasse hoje, você entraria com ele? Ele te conhece? Ou você ainda estaria buscando óleo? Porque o reino vem. O reino vem. O rei vem. E esse reino vai se completar. Entenda, o reino de Deus é para quem vive preparado. E quando eu falo vive preparado, não é que você tem que ser perfeito, não é que você tem que conhecer todas as escrituras. Sabe? É você viver uma vida. Se você cair, você vai se arrepender e vai levantar no mesmo instante. Você não vai deixar para amanhã, você não sabe, ele pode vir hoje, ele pode vir agora. E a pergunta é, você está preparado? Então, o reino de Deus é para quem vive preparado, é para quem está preparado. Eu gosto muito dessa parábola, porque ela traz para mim e para você, sabe, uma realidade para a gente pensar. 10 virgens. As 10 tinham a mesma vestimenta. As 10 também tinham lâmpada. As 10 estavam no mesmo lugar. As 10 tiveram a mesma oportunidade. Mas 5 entraram e 5 ficaram. Eu oro em nome de Jesus para que você entenda isso. Que você procure cada dia viver uma vida bonita, como se Cristo fosse voltar hoje. É assim que temos que viver. Eu quero abençoar a sua vida. Amanhã nós vamos ter mais uma aula. Nós já estamos chegando no final desse módulo fantástico. Amanhã eu falo sobre os talentos. Chamados a multiplicar.
Vamos falar da parábola dos talentos. Deus abençoe sua vida. Eu te encontro aqui amanhã, se Deus permitir.